Eu acho que, olha, falaste em 74.000 euros e deve ter sido dos disparates e das ignorâncias mais bem pagas da história de Portugal. Porquê? Porque quando nós olhamos para os símbolos nacionais, temos que perceber o que é que eles significam. Portanto, qual é a sua história, qual é a sua antiguidade, porque é que eles estão lá e não estão outros. E os argumentos usados, genericamente, são maus. Mas antes de ir a esses argumentos, ao símbolo inclusivo, ao símbolo plural, ao símbolo laico, tudo isso são coisas bastante disparatadas. Antes de ir aí, deixa só ver, recapitular um pouco o que é isto o que é que são os símbolos nacionais. Houve aqui semana passada, salvo erro, um programa do Rui Ramos, e o resto é história, em que se conta a história dos símbolos nacionais, e portanto eu não vou repetir tudo o que aí foi feito, mas como as pessoas não têm a obrigação de ter ouvido tudo, vou só... Mas recomendas que se ouça, não é? Recomendo, é muito bom, está muito bem feito, como é habitual de resto, mas vou só recordar algumas coisas que me parecem ser muito importantes. Primeiro que tudo, a ideia de que a bandeira nacional, que é aquilo que nós muitas vezes identificamos como sendo o símbolo nacional por excelência, é uma coisa que sempre existiu, não é bem assim. Não é bem assim. Verdadeiramente, aqui temos que ter em atenção que até praticamente ao século XIX não havia aquilo que nós hoje consideramos os Estados Nacionais. Portanto, havia outras coisas que muitas vezes coincidiam, no caso português quase sempre coincidiu, mas não eram propriamente Estados Nacionais no sentido de identificação entre uma nação, um Estado, um povo. Não era bem isso que existia. Existiam casas reais, a maior parte das vezes, casas reais essas que muitas vezes se misturavam e havia uniões reais, precisamente, e portanto a própria ideia de que havia símbolo nacional, no sentido que lhe damos hoje, não fazia muito sentido. Agora, acontece uma coisa que é muito particular e muito específica de Portugal, é que nós temos algo que identificamos como sendo um símbolo nacional e que vem, no nosso caso, desde os primórdios da história de Portugal. Bem, praticamente, enfim, não integralmente, mas praticamente desde Dom Afonso Henriques. E isto, provavelmente, não existe outro caso na Europa. Ou no mundo. Provavelmente não existe. Porquê? Primeiro, porque de facto há muito poucos países na Europa que tenham tido fronteiras estáveis durante tanto tempo, não é? Como Portugal teve, mas também porque a identificação entre a Casa Real, o povo e a nação também é uma raridade em termos daquilo que é mais habitual ter acontecido, porque o resto andou muito rebuliço, digamos assim. No nosso caso concreto, qual é o símbolo nacional que existe há mais tempo? É o escudo, portanto, os castelos e as esquinas, e que vem, não na sua formulação total, vem desde Dom Afonso Henriques, portanto, e correspondia a quê? Correspondia basicamente às armas do monarca, da Casa Real, que eram levadas para o campo de batalha, portanto, e que identificavam determinado exército. E era assim um pouco por todo lado, os chefes militares e os chefes das casas reais, as casas, estamos num tempo em que havia as armas da Casa Real, e depois mas havia a casa das outras casas nobres ou feudais, portanto, todos tinham, não é? Sim. No nosso caso concreto, aquilo começa por ser 5 escudos, com uns besantes, assim que se diz, não é? São aquelas pintinhas nesses escudos. Esses besantes foram ou brancos, porque era o fundo sobre os quais estavam aplicados os escudos, ou às vezes dourados. Mas o número nem sempre foi o mesmo. A explicação para serem 5 escudos com aqueles besantes não foi dada na altura, só foi dada séculos depois. Portanto, e foi identificado, como eram 5 escudos, eram 5 reis, foram identificados com um dos mitos da fundação do país. Um dos mitos da fundação do país, que o Alexandre Plano disse que nem sequer era muito verdadeiro, é a famosa Batalha de Ourique, em que Dom Afonso Henriques teria tido uma aparição e depois a seguir teria vencido 5 reis mouros. Portanto, dali os 5 escudos. E aos besantes, que tiveram, como eu disse, um número variável, foi dada a explicação que seriam os 30 dinheiros
porque foi vendido Jesus Cristo. Mas isto é uma explicação dada praticamente 200 anos depois. Portanto, aquela ideia de que aquilo é um símbolo religioso com esta carga é uma ideia dada a posteriori, numa outra fase em que era necessário justificar isso. E temos aí as esquinas. Os tais escudos são as esquinas que ainda hoje nós... Enfim, a nossa seleção é a seleção das esquinas. É uma expressão que utilizamos. É uma expressão que utilizamos sempre, correntemente. Portanto, há uma identificação muito grande entre o povo português e aquele símbolo original de há 8 séculos, 9 séculos. Repara, isto não é nada comum, nada frequente, porque primeiro ninguém tem esta antiguidade de lógica. Depois, aqueles cinco escudos não deixaram de estar sozinhos logo muito no princípio, não é? Eles passaram a ser enquadrados por aquela moldura de castelos logo em Dom Afonso III. Dom Afonso III é o nosso quarto rei, portanto é mesmo no princípio, estamos a falar de 1279, por aí, portanto 1280, e terá acontecido essa junção. Também, mais uma vez, não há unanimidade porque é que aconteceu. Terá acontecido ou porque Dom Afonso III não era o rei da linha de sucessão normal, portanto ele destornou o irmão, Dom Sancho II, portanto houve ali uma questão, uma crise constitucional, digamos assim, como nós diríamos, e antes de o fazer, ele tinha-se casado em Castela e os símbolos dos castelos que ele acrescentou, quer dizer, ele não podia usar o símbolo real, porque era para o primogénito, portanto não podia usar apenas as 5 quinas, acrescentou-lhes um quadrado de castelos, que também, mais uma vez, não foi sempre o mesmo número. Portanto, o número de castelos variou ao longo da história. Enfim, foram sempre castelos, nunca foram pagodes, como aparecia nas bandeiras da seleção aqui há uns anos atrás, porque as bandeiras eram feitas na China, e na China havia uma ideia diferente do que eram castelos e pagodes. Enfim, feito este pequeno parêntese, de facto, isso é acrescentado na altura, e também, mais uma vez, é só séculos depois que é dada a explicação, que provavelmente não é verdadeira. A verdadeira deve ter a ver com Castela e com o seu casamento em Castela, e não com a explicação que é dada, que são 7 castelos, os 7 castelos do Algarve, conquista do Algarve, a junção entre Portugal e o Reino dos Algarves. Isso é dado a posteriori, mas não bate certo com o número de castelos ter andado a variar com o tempo. E esse símbolo, com pequenas variações, manteve-se até Dom João II. E repara, na altura, aquilo que nós chamaríamos bandeira, mas que mais corretamente devíamos chamar estandarte, era um símbolo quadrado onde estas armas ocupavam o espaço todo. Portanto, é com Dom Manuel... Ainda sob fundo branco. Sempre sob fundo branco. É com Dom Manuel que estas armas passam a ocupar apenas o centro daquilo que já podemos chamar uma bandeira, mas que é uma bandeira, é um fundo branco, é um pano branco. E onde é acrescentado uma coroa real à cabeça, digamos assim. Essa coroa vai ter várias formas, é fechada, é aberta, vai variar com o tempo, e a única altura em que há uma alteração assim mais significativa é já há pouco mais de 100 anos, quando há a união, digamos, não é bem a união, quando os reis são obrigados a ir quando Dom João VI vai para o Brasil, e no Brasil começa a chamar-se Reino de Portugal, do Brasil e dos Algarves. Reino Unido de Portugal e dos Algarves, lá está. Diz José Ribeiro Castro, para quem nos está a ouvir só na rádio, sem imagem, está aqui connosco o nosso convidado. E, portanto, aí é acrescentada pela primeira vez a esfera armilar. A esfera armilar já era um símbolo habitual ligado digamos, a Portugal, porque foi usado muito durante a época dos descobrimentos, nomeadamente nos padrões que tinham, muitas vezes os padrões só tinham o escudo, repara, só tinham o escudo, e muitas vezes tinham o escudo e a esfera armilar. A esfera armilar aparece aí, assim como aparece um outro símbolo que vai ser usado muitas vezes, também de alguma forma identificado com Portugal, que é a Cruz de Cristo. E a Cruz de Cristo está associada ao facto de ser o símbolo da dinastia da Casa de Davis e a segunda dinastia ser a Casa de Davis. Portanto, há essa associação e por isso é que a Cruz de Cristo começa a aparecer. Agora, vou-te fazer uma pergunta. Tu tens ideia do que é que está nas camisolas dos nossos jogadores da seleção? Isso tudo. Está a Cruz de Cristo no fundo Sim. e as armas nacionais por cima.
Não, as camisolas da seleção podem ser de muitas cores, não é? Porque às vezes nós jogamos com outras equipas também vestem de encarnado. Claro, e há o equipamento alternativo. Há equipamentos alternativos, mas aquilo que nunca deixa de lá estar é os símbolos nacionais. Sim. E curiosamente o que lá está é uma cruz de Cristo, enfim, não é aquela simétrica, assim tem a forma mais retangular, e por cima da cruz de Cristo as esquinas, digamos assim, as esquinas. Portanto, agora, a esfera milar surge com essa união, com o Reino Unido de Portugal e do Brasil, e naturalmente, quando o reino deixa de ser unido com a independência do Brasil, desaparece. Portanto, tem uma vida muito efêmera. A bandeira, com a bandeira propriamente dita, deixa de ser o fundo branco, no fundo é só um sítio onde se põem as armas nacionais, a bandeira, as pessoas dizem, a bandeira monárquica era mais bonita, eu também acho que era mais bonita, azul e branca. A bandeira monárquica não chegou a durar 100 anos, porque ela vem com Dona Maria, a filha de Dom Pedro, é que vem aquele azul e branco, porque antes de facto era só o fundo branco, não podemos chamar um fundo branco propriamente uma bandeira, não é? É com Dona Maria que vem a bandeira monárquica e, portanto, depois o resto, a parte das pessoas já conhecem. Quando chega a República, há uma discussão sobre se mantém as cores ou não se mantém as cores. Opta-se por estas cores que eu não sou um grande fã, o vermelho e o verde. Há uma discussão sobre onde é que fica o verde, onde é que fica o vermelho, fica de um lado, fica do outro. A proporção entre o tamanho das duas manchas, e é recuperada a esfera armilar, porque a República tinha, enfim, incluía as colónias e tinha uma visão de associar Portugal aos seus tempos de glória, que eram os tempos da Segunda Dinastia, portanto, os tempos dos quais... Do Império. Do Império e da expansão, sobretudo, dos descobrimentos. Repare, nós temos um conjunto enfim, que vem até com a crise do mapa cor-de-rosa, do centenário de Camões, das manifestações todas, que há uma decadência e é preciso regressar aos tempos gloriosos e, portanto, a República procura recuperar esses símbolos. E a partir daí, apesar das alterações de regime que houve, não voltou a haver modificações. Pronto, o que é que resulta disto tudo? E também resulta disto tudo que o que é mais permanente é o brasão. Portanto, são as armas. Isso é que é o mais permanente. É o que está cá praticamente há 8 séculos, não é? 9 séculos. Portanto, portanto, não faz muito sentido quando vamos fazer uma imagem gráfica fazer desaparecer o que é mais permanente e aquilo com que claramente os portugueses se identificam e o que é mais original, porque há muito poucas bandeiras. Há mais bandeiras com estas cores ou parecidas, mas há muito poucas bandeiras no mundo, há mais algumas, que tenham estampado sobre ela, quer dizer, é uma coisa que complica, a gente já sabe, em algumas situações, mas é assim. Quer dizer, e no formato digital complica? Em formato digital complica, mas eu estive a ver, fui-me dar um bocadinho esse cuidado e fui ver o que é que fazem outros países que até têm bandeiras mais simples, só com 2 cores, com 3 cores, nessas circunstâncias. E, por exemplo, na internet, portanto, que é digital, formato digital, do governo inglês, do governo francês, do governo espanhol, por exemplo, o que aparece é um brasão. Portanto, muitas vezes só a preto e branco, mais nada do que isso, mas é o que aparece. O que aparece na Presidente da República, por exemplo, é a esfera armilar, o brasão, sobre um fundo, enfim, sobre uma coroa de, enfim, não sei qual é, não sei se é louro, se é outra coisa, portanto, assim, uma espécie de coroa que faz de fundo. Portanto, há nisto alguma homogeneidade. E eu também fui ver como é que era antes. Antes nós tínhamos aquele símbolo, que era uma coisa também muito simples, muito desenhada já para a era da internet, que eram assim uma espécie de duas folhas verde e vermelha, com o brasão por cima. Quando ficava muito, muito pequeno, e é possível ver isso, por exemplo, se nós formos ver, encontramos facilmente online, aquelas, no arquivo da composição dos governos antigos, quando fazemos essa busca, por exemplo, mas procurar um governante qualquer do tempo do outro governo, e o que aparece lá em cima, pequenininho, é muito pequenininho, porque fica só no topo da página, com aquele símbolozinho que aparece às vezes, mesmo junto aí desaparece o brasão. Mas é
acessório, regra, para tudo o resto, é estar lá o brasão. Sendo que, vamos lá ver, isto aqui não é um detalhe. Primeiro, o amarelo não faz parte das cores nacionais. O amarelo não faz parte das cores nacionais. Portanto, existe amarelo na bandeira porque está lá a esperar milar e porque estão outros elementos em amarelo. O amarelo é o ouro, não é? Portanto, e ter posto aquela espécie de ovo estrelado, como algumas pessoas já dizem, ali no meio, além de, enfim, podemos discutir esteticamente, mas não tem significado nenhum em termos de cores nacionais. E depois, olhando para aquilo que é, muitas vezes, a representação que é dada, o uso que é dado a esta imagem, percebemos que não faz muito sentido. Quer dizer, nós agora vemos, por exemplo, as conferências de imprensa dos ministros. É aquele palanque. Ou as coisas públicas, ou os documentos oficiais, os mails que nos chegam, os PDFs, digamos assim. Não havia necessidade, como costuma dizer, não havia necessidade de tirar dali as armas nacionais. Sendo que, já houve alturas em que isto foi complicado, em que era preciso pôr as coisas pequeninas. Foi durante o tempo dos Filipes. Era mesmo, literalmente, as letras pequeninas do acordo. Não, eu aqui há uns anos, estava a fazer uns caminhos de Santiago, e a certa altura cheguei a uma igreja no norte de Espanha, ali um pouquinho acima de Chaves, do lado espanhol. A certa altura pus-me a olhar para umas armas que estavam gravadas na pedra. Mas está ali o escudo de Portugal. Sim, porque ele incluiu. Sim, eu já explico. Está ali o escudo de Portugal. E depois fui ver o que é que era, não é? E dizia que aquilo tinha sido construído no tempo de Filipe II, portanto, o nosso Filipe I, tinha sido no tempo de Filipe II, e depois eu fui tentar perceber porque é que estava ali o escudo de Portugal. O que é que aconteceu? Estamos a falar, como eu disse, no tempo em que as nações não eram nações como são hoje, não é? Portanto, havia uniões dinásticas. Foi assim que o Filipe II e o pai dele, o Carlos V, tiveram o império que tiveram, não é? Portanto, a Casa de Habsburgo, as casas de Espanha, não é? Já tinha vindo, as uniões dinásticas em Espanha. Há umas histórias curiosas sobre essas uniões dinásticas naquele novo livro do Cibag, Montefiore, que fala um bocadinho sobre como é que essas coisas se passaram. O nosso Dom João casou, não casou, porque também teve a ver essa união dinástica, não é? Portugal e Espanha, aliás. Houve uma parte dela, porque acabou por dar na junção de Portugal e Espanha, que não foi uma ocupação de Portugal por Espanha, foi uma junção, uma união dinástica. E como foi a união dinástica, o símbolo de Filipe II tinha muitas armas que tinham que ser compaginadas. Portanto, estão lá, se não virmos com atenção, estão lá as armas do Reino de Aragão, estão lá as armas do Reino de Castela, estão lá as armas da Casa de Habsburgo na parte de baixo, aquilo está dividido em dois. E houve ali um cuidado que foi, as armas portuguesas surgem na parte de cima, portanto, que tem a ver com a península, no meio, entre as outras. Portanto, e o que é que isto significa do ponto de vista que os especialistas em heráldica explicam? Significa que houve o cuidado de não ofender ninguém. E, portanto, Portugal foi posto no meio, que é um lugar de destaque, mas não é o lugar mais importante. O lugar mais importante é a primeira, e a primeira é Castela. Portanto, havia ali um equilíbrio. Depois, já sabendo disto, voltei a encontrar, por exemplo, noutro sítio. Eu estive no Escorial este verão, em férias. Já não ia lá há muitos anos e novamente lá estava o Escorial construído por Filipe II, lá estava mais uma vez as armas nacionais. Portanto, é aquilo que é mais permanente, de facto, mesmo no tempo dos Filipes. Elas não desapareceram, estiveram cá. Portanto, o argumento de ter um símbolo inclusivo já existe nessas explicações que estás a dar. Eu acho que sim, quer dizer, agora, eu acho muito woke, muito disparatada aquela justificação. Quer dizer assim, os símbolos nacionais, as armas, têm uma origem religiosa. Como eu já expliquei, essa origem é discutível. Elas, durante séculos, ninguém sabia porque estavam lá os escudos, porque é que aquilo estava organizado em cruz. Portanto, achas que foi uma má ideia? Acho que foi uma má ideia, mas acho que é uma ideia que, enfim, como qualquer outra, desde que se não se gaste muito dinheiro, que é corrigida um dia destes, mas acho que, sobretudo, mais preocupante do que a má ideia é a argumentação em torno da má ideia, porque mostra uma obsessão com esta cultura woke que é mesmo disparatada, porque não creio que uma das coisas que acontece com os imigrantes que querem integrar-se é eles rapidamente adotam os nossos símbolos.
porque faz parte de um mecanismo de identificação e de um mecanismo de integração. Portanto, não é apagando-os e tornando-os a bandeira num ovo estrelado que nós conseguimos qualquer tipo de maior pluralidade ou integração, a não ser talvez para os Mahmoud dos Bás desta vida, mas isso é porque tem outros macaquinhos no sótão.